Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o BTLG, o fundo de logística da BTG, o fundo aqui que anunciou que vai aumentar um pouquinho sua alavancagem. Quero comentar com vocês se isso preocupa ou não. Anunciou também novas locações do BTLG Ribeirão Preto e também no Embu. Tem notícia interessante quanto a isso. Além disso, vou trazer atualizações. A gente vai comentar um pouquinho, como sempre, aqui do rendimento desse fundo, tendo em vista que aqui a DRE dele era um pouquinho confusa, melhorou, ainda tem coisas a melhorar, mas enfim, vamos para o vídeo. Bom, então o fundo anunciou rendimento de 74 centavinhos, a sua taxa de 0,90 ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Mês de referência do relatório, março de 2023. Então aqui já no começo do vídeo quero deixar minha crítica. Nada é ligado ao portfólio do fundo, que por sinal eu acho muito bom, mas aqui a minha crítica é quanto à gestão. A gente está praticamente no meio de maio, esse relatório eu estou gravando no dia 15, esse relatório saiu não tem muito tempo, no máximo aí uma semana, então em maio só que o fundo foi lançar o relatório de março. É bem comum na indústria o relatório sair até o final do mês subsequente ao mês do relatório. Então, por exemplo, até ali, final de abril, saiu o relatório de março, saiu mais atrasado que isso. Eu já não gosto tanto quando sai tão atrasado assim, lá no finalzinho do mês subsequente, prefiro quando é mais ágil, mas aí 2 meses realmente fica muita coisa, é algo que a gestão poderia melhorar. Até porque é um fundo muito grande, né? Então, a gestão já tem aqui capacidade, né, financeira mesmo de conseguir melhorar a agilidade aqui do relatório. Mas vamos ao que interessa. Então, o valor de mercado do fundo R$ 94,49, valor patrimonial R$ 98,50. Então ainda tem aqui um deságio, R$ 4,00 abaixo do patrimonial. O rendimento, como eu disse, 74 centavos. Número de investidores, mais de 212 mil investidores. Nesse valor de mercado, no fechamento aqui do relatório, representava um yield de 9,4%, então um yield atrativo para um fundo de tijolo. Vacância financeira de 2%. Então aqui não é nem vacância física, vacância financeira. Explicação bem rápida para vocês. Vacância física é quando o imóvel está realmente vago, não tem nenhum inquilino. Vacância financeira, quando o inquilino já está ali dentro do imóvel, entretanto ele ainda tem uma carência, ele ainda não está pagando o aluguel. Ele tem um período ali que pode variar de alguns meses até um ano, enfim, varia, onde ele está dentro do imóvel, ele paga em regra os custos, então condomínio, água, luz, mas ele ainda não paga o aluguel. Bom, vamos aqui aos comentários do gestor, mensagem aos investidores. Então, em março, o BTLG distribuiu 74 centavos, que dá 9,4 ao ano. Gestão comercial. No mês de março, tivemos algumas movimentações na carteira de locatários do fundo, as quais detalhamos melhor abaixo. Pessoal, só um parêntese. Por isso que fica complicado um relatório tão distante aqui do mês de referência. A gente está em maio, lendo notícias de março. E eu entendo que não são todas as movimentações que têm que ser publicadas através de fatos relevantes, né? Até porque tem ali, em regra, alguns administradores que colocam um mínimo, um percentual mínimo do fundo para ser via fato relevante. Então, um inquilino que represente 5% do portfólio, uma receita que represente 5% do portfólio, enfim, para ser publicado via fato relevante. Mas aí fica complicado, né? Tão distante assim, eles poderiam realmente melhorar isso. Mas vamos lá que a notícia é boa. Então, BTLG Ribeirão Preto. Nova alocação firmada no módulo 2, para e passo com a devolução do imóvel pelo antigo locatário, ou seja, o antigo locatário saiu e o novo já entrou. O novo contrato tem prazo de 5 anos a partir de abril de 23, área de mais de 1.500 metros quadrados e valor 40% maior do que era praticado pelo antigo inquilino. Então, aqui bem interessante, um aumento de receita para o fundo. Nova alocação também no BTLG Ribeirão Preto, nos módulos 12 e 13, para e passo com a devolução do imóvel pelo antigo locatário B2W Digital. O novo contrato tem prazo de 4 anos a partir de maio de 23, área de quase 6.500 metros quadrados e o valor 10% maior do que era praticado pelo antigo inquilino. Então, novamente, aqui a gestão conseguindo um novo inquilino praticamente não, né? Instantaneamente e acima do valor que era praticado. Renovação contratual com extensão por prazo de 2 anos e majoração de 80% de aluguel da área de 6.145 metros quadrados.
Então aqui bem interessante, o ativo realmente parecia que estava ali descontado, né, do preço de mercado, e a gestão conseguiu repassar esse desconto, né, que tinha nesses aluguéis. Isso vai ser bom para a receita imobiliária ali do fundo ficar um pouquinho mais robusta. Então, realmente, boas notícias aqui no BTLG Ribeirão Preto. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, como sempre, aquele like, se inscreva, isso ajuda demais o canal. Se você gosta do canal, faz isso porque ajuda demais no alcance aqui dos vídeos para chegar em mais pessoas e me ajudar, beleza? BTLG Embu, vencimento do contrato de locação dos módulos 6 e 7 e reposição para e passo com a expansão de atual inquilino do parque, blindando assim o ativo de uma exposição à vacância, vigência até 31/12 de 2025, área de mais de 4.000 metros quadrados. Bom, não informaram aqui se o aluguel, né, aumentou, então entendo que se manteve em linha. Expansão, como sempre, é sempre bem interessante. Não é o caso aqui de uma expansão física, né? Me pareceu a expansão do atual inquilino do parque, então ele vai alocar ali mais módulos, mas enfim, interessante. Reforço de caixa. Então, aqui é a parte que o fundo vai aumentar um pouquinho sua alavancagem. O fundo irá liquidar dentro dos próximos 2 meses a segunda tranche do CRI Mauá, no montante de 40 milhões, valor este que poderá ser destinado para o pagamento de parte da parcela remanescente do CRI, CDI+, e ou expansões em andamento dos ativos Westrock, Araçatuba e BTLG Santana do Parnaíba, bem como reforço de caixa. Então, o fundo ele já tem uma alavancagem que está ali no CDI, a taxa, então pode ser que ele pré-pague ou que ele use ele para expansão né, ou mesmo reforço de caixa. Então é interessante, obviamente que é uma alavancagem que vai aumentar um pouquinho, ele até traz aqui para a gente. Então tem um aumento marginal da alavancagem, que era de 8,9 e foi para 9,6. E ele coloca que esses recursos entram para o caixa em condição comercial favorável, com valor corrigido pelo IPCA, mais 170 base points de spread over na NTNB de duration equivalente. Ele poderia ter colocado isso aqui de uma forma mais fácil, mas é basicamente ali a NTNB mais 170 base points, foi o que eu entendi. Então deve dar um IPCA mais 7,7 mais ou menos. Poderia ter colocado até para a gente ver, não sei se ele fixou nessa segunda tranche lá atrás, então pode ser que seja um pouco menor, ou se foi agora, né, nesse momento de mercado. Enfim, se ele pré-pagar o CDI, então ele está trocando a dívida, né? Ele pega uma dívida IPCA, pré-paga a CDI que está muito alta, e pode ser que isso seja favorável ao fundo. Obviamente a gente tem que fazer algumas contas para confirmar isso. E a expansão, como sempre eu comento com vocês, é algo muito interessante, porque gera ali um cap rate maior. Destaques do mês. Neste mês, estamos reportando na sessão especial os bastidores da construção do mezanino para o locatário Mercado Livre do PTLG Mauá, assim como as contrapartidas acordadas na negociação. A obra já está finalizada e entregue, a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui o guidance, que ele vem mantendo, né, entre a banda inferior de 0,72 e a superior de 0,78. DRE, importante acumular que o saldo de resultados acumulado por cota, ele se manteve de um mês para o outro. O fundo aqui, pelas minhas contas, conseguiu gerar 76 centavinhos de resultado líquido, mas eu não consegui confirmar essa informação aqui no relatório. É um pouco ainda complexo, um pouco complicadinho essa DRE dele, dava para melhorar. Aqui ele coloca a receita imobiliária para a gente, mas tem os custos. Ele poderia colocar quanto efetivamente foi distribuído, né? Quanto que dá os 74 centavinhos. Mas acho que dá um pouquinho menos que esses 16 milhões aqui que de fato o fundo gerou nesse mês. Aqui os principais locatários. Eu vou começar a destacar isso aqui para vocês. Para quem viu meu último vídeo do XPLG, eu comentei lá, né, sobre a concentração em inquilinos do varejo. Então, algo que eu falei lá, que vale aqui também, que vale, enfim, para todos os investimentos, vocês têm que cruzar, né, aí os fundos que vocês têm. Então, ó, invisto em 4 fundos de logística. Ok, quais são os principais inquilinos desses fundos? Todos são do varejo? Então, talvez compense você mesclar um pouquinho mais. Por exemplo, aqui 8% do fundo é alocado para Braskem, uma empresa ligada a petroquímicos, né, faz ali, enfim, é uma empresa de ramos diferentes, é isso que eu quero dizer para vocês. Então é importante sempre ter essa análise aí da carteira como um todo. Aqui ele coloca então as adaptações do BTLG Mauá, que é o mezanino ali para o Mercado Livre. Então aumento de 7% da ABL, aumento do aviso prévio para 12 meses, antes era 6 meses, extensão contratual de quase 5 anos. Então aqui bem interessante, né, as contrapartidas.
A gente vai olhar um pouquinho aqui, então, mês de reajuste. Começo do ano não teve tanto reajuste no BTLG, agora começa a dar uma melhorada. Em maio e junho a gente já fala aqui de 1/4 do portfólio, 26% de reajuste, né, nesses 2 meses. Tipo de multa, também muito interessante. O fundo aqui tem 8% só em multa, que são só 3 aluguéis, 31% de 4 a 12 aluguéis. E aqui a gente vê 60% em uma multa muito robusta, 45% atípico, né? Então saldo remanescente, e 15% de 13 a 18 aluguéis. Então isso aqui é bem interessante para ficar ali uma parte mais defensiva da carteira e uma parte onde o fundo pode ter ali um cap rate um pouquinho melhor. Aqui é o grande core do fundo, o grande ponto forte, que ele tem muitos imóveis dentro do raio 30, alguns imóveis dentro do raio 60, e tem uma receita que vem ali do raio 100, 20%, e apenas 23% vem de outras localidades. Então, é um fundo, pelo seu portfólio muito defensivo, acredito que a gestão precisa melhorar os pontos que eu já comentei aqui com vocês no relatório, bem como a DRE também, mas o portfólio como um todo realmente é muito interessante. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se inscrevam. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e comentário fixado. Valeu!